Hoje vamos falar sobre a lei de Gauss, que eu tentei escrever aqui na minha mesa, já deixei escrito, que é uma outra forma da gente expressar a lei de Coulomb. Então, esqueçam essa fórmula que está aí, que eu só vou usar daqui um pouquinho. Vamos discutir um pouquinho sobre fluxo, que é uma quantidade que está por trás da definição ou da utilização dessa lei de Gauss. Para a gente falar sobre ela, cabe salientar que a lei de Gauss ela é sempre válida, mas ela nem sempre é útil. Ela é útil quando a gente pode encontrar uma simetria. E as simetrias que vão aparecer aqui no nosso estudo, que são úteis quando a gente conseguir identificá-las, são a simetria esférica, que é a mais simples, né? A simetria cilíndrica e uma simetria plana. Então, grande parte do nosso estudo vai se basear na gente conseguir identificar essas simetrias para a utilização da lei de Gauss, como vai ficar mais claro conforme a gente for discutindo o que vier a seguir. Muito bem, então vamos supor que você conheça o campo elétrico fora de uma caixa. Você consiga determinar o campo elétrico fora de uma caixa. Será que eu, conhecendo esse campo elétrico, eu sei dizer o que foi que o gerou? Então vamos ver aqui, por exemplo, se eu tiver aqui uma carga positiva dentro dessa caixa, ele vai gerar um determinado, né, carga positiva ali, vai gerar campo elétrico. Aqui é uma caixa meio igual um tijolinho, né, paralelepípedo. Então ela gera esse campo elétrico. Se eu tiver uma carga elétrica maior, 2 vezes essa aqui, ela vai gerar um campo elétrico maior. Por outro lado, se eu tiver uma carga negativa, vejam que esse campo elétrico está apontando para a carga, né? Tudo isso a gente já sabe, a gente já viu aí quando a gente discutiu carga elétrica. Se eu tiver 2 cargas negativas, eu tenho mais campo elétrico apontando para essa situação. Mas o que me importa de fato é a carga líquida dentro desse meu tijolo aqui, ou dentro desse meu paralelepípedo. Se eu tiver, por exemplo, 3 cargas positivas e 2 negativas, eu continuo a ter essa configuração. Se eu tiver 5 cargas negativas e 3 positivas, eu continuo tendo essa mesma configuração. Então, na verdade, basta com que eu meça, que eu seja capaz de medir o campo elétrico na superfície dessa caixa para eu determinar o que gerou esse fluxo, né? Quais são as cargas que geraram a contribuição que eu estou identificando para o campo elétrico. Então vamos ver aqui mais algumas situações, né? Eu tenho aqui algumas situações em que o campo elétrico é zero. Então a primeira delas é óbvia, né? Vou aumentar um pouquinho aqui, para quem tiver. A primeira delas é óbvia, se eu não tiver carga elétrica nenhuma ali, ela não gera campo elétrico. Qual é o campo elétrico lá fora? Nenhum. A segunda também se eu tenho cargas positivas e negativas, as cargas positivas geram campo para fora e as cargas negativas, em igual quantidade, cargas para dentro, né? Então, a carga líquida dentro dessa caixa vai ser zero. Isso significa que a quantidade de fluxo que eu tenho para fora cancela a quantidade de fluxo que eu tenho para dentro. E se eu tiver uma carga nessa folha, mas nada dentro desse meu paralelepípedo, né? Então vamos supor que eu tenha aqui uma folha uniformemente carregada, como a gente viu aí quando a gente estudou campo elétrico, com uma densidade superficial sigma, e ela tem um fluxo nessa direção aqui, né? Então percebam que vai entrar fluxo aqui, mas vai sair por aqui, de tal forma que o fluxo que sai compensa o fluxo que entra e, de novo, o fluxo total nessa superfície é zero. Eu vou fazer um exemplo aí mais claro, mais para frente, para isso ficar mais claro. Certo? Então, se eu não tiver... Também é uma situação em que eu tenho campo elétrico zero, né? Aqui, porque dentro dessa minha fulaninha, né? Desse meu paralelepípedo, a carga líquida também continua sendo zero. Ok?
Então, ainda continuando aqui com as nossas caixas, vou aumentar aqui, ver se eu consigo aumentar aqui. Então, vamos ver aqui situações. Aqui, que a gente já discutiu, né? Uma carga qualquer que contenha uma carga e gera o campo elétrico. O que acontece se eu duplicar a carga? Se eu duplicar a carga, significa que eu duplico o fluxo para fora. Mas o que acontece se eu duplicar as dimensões da caixa? Se eu multiplicar as dimensões da caixa e não a carga, certo? Eu não altero o fluxo, porque o campo elétrico que está sendo gerado é o mesmo, está sendo gerado ali pela mesma carga. Bom, isso nos remete a gente tentar explicar, deixa eu baixar aqui um pouquinho, qualitativamente o que a lei de Gauss vai nos dizer, né? Então ela diz o seguinte, que o sinal da carga dentro da caixa, ou o sinal da carga dentro de uma superfície fechada, que aqui no meu caso é essa caixa em forma de paralelepípedo, é quem determina se o fluxo elétrico está entrando ou saindo. Então carga positiva está saindo, carga negativa está entrando, como a gente viu ali no outro desenho. As cargas situradas no exterior da superfície não fornecem fluxo elétrico nenhum, certo? Então, se a minha carga estiver fora, ela não vai fornecer fluxo elétrico nenhum através dessa superfície, que é a situação daquela folhinha ali que eu coloquei na figurinha passada. E o fluxo elétrico livre, ele é diretamente proporcional à carga líquida que existe lá no interior dessa superfície fechada, mas ela não depende da dimensão da superfície fechada que eu vou tomar ou que eu vou escolher. Então, vamos ver aqui como é que isso agora se remete às nossas linhas de campo, que a gente já tinha discutido ali na aula passada, né? Então, isso aqui é um desenho que eu já tinha mostrado para vocês, sem essas superfícies aqui, né? E nesse desenho, então, o que a gente tem? Uma carga positiva com fluxo positivo. Então, significa que se eu tomar agora o que a gente vai começar a chamar de superfície gaussiana, né? Se eu pegar fizer um desenho aqui, isso aqui é um artifício que me ajuda a fazer conta, é uma coisa completamente imaginária, não é real, mas aí se eu olhar dentro dessa superfície que eu desenhei para cá, eu tenho um fluxo positivo. Então, carga positiva, fluxo positivo. Linhas para fora. Se eu tomar essa outra superfície aqui ao redor dessa carga negativa, o que eu tenho é um fluxo negativo, indo para zero. Mas se eu tomar aqui nessa região, eu não tenho nenhuma carga líquida aqui. Então, tudo o que entra, sai. Entra, sai. Então, o fluxo dentro dessa superfície gaussiana, ou dentro dessa superfície imaginária aqui que eu desenhei, é zero. Muito bem. A gente pode fazer analogia com um líquido, né? Quando a gente for fazer vamos esquecer isso aqui em cima, mas vamos pensar aqui que a gente tenha um líquido. Deixa eu ver se eu não pulei nada que eu queria falar para vocês. Não. Então vamos imaginar que eu tenho aqui um líquido, qualquer um fluido, escoando por dentro dessa espira, certo? Então aqui está a velocidade de escoamento do líquido. Então, eu tenho uma quantidade de fluxo que passa nessa espira. Agora, se eu virar essa espira para um lado ou para o outro, né? Se eu fizer posicioná-la de tal forma que ela forme um ângulo, esse vetorzinho que eu estou chamando de A, ele é sempre perpendicular à superfície que está sendo determinada pela lateral, pelas bordas da espira, tá certo? Então, essa velocidade V e esse meu vetor A agora formam um ângulo. Isso também significa que o fluxo que passa por essa espira não é mais o mesmo, né? Conforme eu viro, se eu virar completamente essa espira e deixá-la, né? Se o fluxo está para lá e eu deixá-la paralela ao fluxo, não vai passar nada por ela, né? Ela está paralela ao fluxo, nem vou ter fluxo nenhum passando por ela. Isso é equivalente
ao que a gente enxerga quando a gente pensa em termos de campo elétrico. Então, de novo, eu vou pegar aqui uma superfície que eu chamei de A, e um campo elétrico que está passando aqui. Então, nesse caso, o A, que é esse meu indicador, né, perpendicular ao plano da superfície, é o vetor que indica a perpendicular ao plano da superfície, eu vejo que o campo elétrico e o vetor A são paralelos entre si. Então, se eu definir o fluxo como sendo o produto escalar entre o E e o A, como o campo entre eles é zero, esse fluxo vai ser E vezes A, certo? O ângulo aqui é zero. Por outro lado, vou para esse aqui primeiro. Não, vou para esse aqui. Se eu inclinar um pouquinho agora, e agora eu fizer um ângulo φ, de tal forma que o ângulo entre E, que é o meu campo elétrico, e esse vetor A seja φ, o fluxo, que é o produto escalar entre esses dois fulanos, vai ser EA cosseno de φ. Se eles forem perpendiculares, por outro lado, que é a situação que eu citei lá da espirinha, quando ela virava, quando a espira ficava completamente paralela ao líquido que estava escoando, esse vetor que indica essa superfície é perpendicular, né? É exatamente essa situação aqui. Então, eu tenho o campo elétrico E, e eu tenho aqui o meu A, e o ângulo que eles formam é 90 graus. Portanto, o fluxo, que é determinado como produto escalar aqui entre E e A, vai ser E vezes A, vezes o cosseno entre eles, cosseno de 90 é zero. Isso aqui vai ser igual a zero. Vamos voltar lá para minha mesa, que eu vou tentar escrever então. Não, acho que vamos aqui primeiro. Vamos calcular. Agora vamos fazer o cálculo. Vamos calcular um fluxo elétrico através de um cilindro. Então, eu vou deixar aqui o meu cilindro. Vou botar ele aqui. E aqui tem a conta, vou tentar aumentar isso aqui. Aqui. Vamos ver, e aqui está o cilindro. Ficou grande demais. Vou diminuir aqui o meu cilindro. Pronto. Tá. Então, mais ou menos. Vou ajustando aqui. Então, se eu quiser saber qual é o fluxo que pode ser produzido através de um cilindro, né? Então, o cilindro, ele tem três superfícies distintas. As duas bordas, que estão aqui, essa e essa, que estão sendo identificadas como A e C, e essa superfície que engloba a parte externa, né, do cilindro, que está sendo chamada de B. Então, o fluxo total que sai do cilindro é a soma do fluxo que sai por A, por B e por C, né? Que é o que eu escrevi aqui, ó, fluxo total, que também está escrito aqui, ó, é a soma do A, do B e do C. Muito bem. O fluxo por A, então, que é integral do produto escalar de E ds, vai ser E ds cosseno do ângulo que eles formam, que é esse ângulo θ, que é 180 graus. Eu já vou falar uma coisinha sobre a notação aí para vocês. Cosseno desse ângulo, né, entre o E e ds, que é 180 graus, que é menos 1. Portanto, o fluxo total vai ser simplesmente menos E vezes S. Lembrando que o S, nesse caso, é πr ao quadrado, né, que é só essa superfície aqui, que é dada pela borda aqui do cilindro, né. Muito bem. Em C é a mesma coisa, né? Então, eu sei que agora é a mesma coisa, o ângulo agora não é mais 180, o ângulo é zero, porque eles são paralelos, mas cosseno de zero continua sendo 1, portanto, essa integral aqui, E vezes ds, vai ser simplesmente E vezes S. Por outro lado, em qualquer região que eu escolha para colocar esse meu vetorzinho aqui, ds, que nas figuras passadas eu estava chamando de dA, né? Que indica a direção dessa minha superfície, ela é sempre colocada perpendicular, né? Então, se eu tiver aqui
uma superfície assim, como um cilindro, aqui ela está aqui assim, então vai ser sempre em cada ponto ela está perpendicular à superfície, né? Portanto, se o campo elétrico está para cá, em qualquer ponto que eu escolher, o ds vai ser perpendicular ao E. Então, o EDS, cosseno de 90, vai dar zero. Se eu somo todas essas contribuições, o fluxo total é zero. Antes de eu passar para o cubo, eu só quero reforçar aqui a notação que eu estou usando. Eu já vou discutir o que é esse caminho fechado daqui a pouquinho. Por enquanto, eu só estou usando essa definição de que o fluxo é EDS, né? E eu usei aqui nas últimas figuras que eu mostrei, tanto essa representação da superfície como sendo dA ou ds, porque eu peguei essas figuras aí de locais diferentes, em cada uma delas eles usam, mas isso aqui está sempre representando a nossa área, tá? E uma coisa que eu não falei, que é importante mencionar, é qual é a unidade de fluxo, né? A gente já viu que a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb, isso aqui é uma área, portanto, o sistema internacional, isso vai ser Newton metro quadrado por Coulomb. Ok, então agora vamos pensar num cubinho. Então, em vez de eu olhar para o cilindro, vamos ver qual é o fluxo através de um cubo. Então, vou primeiro pegar esse pedaço aqui do cubo, certo? O cubo tem 6 lados, e aqui vamos supor que tenha um campo elétrico que está atravessando esse cubo nessa direção que vai da face 1 para a face 2. Muito bem. O fluxo pela face 1, né? Aqui eu estou chamando de N em vez de chamar de S ou de A, mas é o vetor que está me indicando a perpendicular a essa face, que aqui está chamada de N1, ele é antiparalelo ao campo E. Então, de novo, o fluxo do E1 é o produto escalar entre esse cara, né, que seria um A1, que é o A vezes esse versor N1. Se eu supuser que esse cubo tem um lado L, essa área é L ao quadrado, então isso aqui vai ser E, L ao quadrado, cosseno do ângulo, que é 180 graus, que dá menos 1, então menos EL ao quadrado. No lado 2, que é esse lado aqui, esses vetores são paralelos, portanto, o E vezes L ao quadrado vezes cosseno de zero vai me dar EL ao quadrado. Em qualquer uma das outras faces, esse versor que está indicando a direção da minha área é perpendicular a E, né? Então, tanto o N3 quanto o N4, o N5 e o N6 são todos perpendiculares. Portanto, esses fluxos vão ser sempre L ao quadrado, cosseno de 90, que é zero. Então, o fluxo total que sai, que eu posso determinar através de um cubo, também continua sendo zero. E agora, chegando na lei de Gauss, eu vou botar isso aqui e eu vou determinar o fluxo através de uma esfera que tem uma carguinha lá dentro, né? Então, eu tenho aqui uma esfera, ela está determinada de tal forma que lá no seu centro tem uma carga positiva. Então, aqui de novo está aparecendo dA. E como é que eu calculo esse fluxo, né? Esse fluxo vai ser, esses dois caras são sempre perpendiculares, isso aqui é uma espécie de um porco-espinho redondo, né? A aproximação de um porco-espinho para uma esfera cheia de cabelinhos assim, né? O mais próximo que a gente tem visto por aí agora é o vírus do Covid, que também tem esses spikes assim, essas para fora. Então isso aqui, qualquer lugar que eu olho da minha esfera, eu tenho na sua perpendicular à superfície um versorzinho assim, indicando que essa área a gente lê na perpendicular. Portanto, o campo elétrico de uma carga também irradia para fora, né? É o que a gente viu até agora. Então percebam que esse dA é sempre paralelo ao campo elétrico. Isso significa que o fluxo vai ser dado por E vezes A vezes o cosseno. Agora, se eu tenho uma carga lá dentro, quanto vale esse campo elétrico? Isso a gente já aprendeu a calcular, né? Quando a gente usou lá a lei de Coulomb. O campo elétrico, ele vai ser 1 sobre 4πε0, a carga sobre a distância, né, r ao quadrado, até onde eu estou querendo determinar. A área, por sua vez, é a área dessa superfície esférica, que é 4πr ao quadrado.
Ora, esse 4π cancela com esse 4π, esse r ao quadrado cancela com esse r ao quadrado, sobra Q sobre ε0. Então, o que a gente está vendo aqui é um modo, né, que eu vou de explicar, de determinar a lei de Gauss para uma carguinha que está dentro de uma esfera. Então, vou tentar escrever isso aqui na minha mesinha agora para formalizar essa ideia. Vamos lá. Vou abrir aqui. E vou, a primeira coisa, apagar isso aqui. Vamos chegar nessa expressão para a lei de Gauss a partir do fluxo elétrico. Agora eu vou escolher uma caneta, escolher uma espessura. Tcharam! Vamos ver o que eu vou conseguir produzir aqui com a minha obra de arte, né? Então, a lei de Gauss, na verdade, o que ela diz é o seguinte. Opa, vou escrever aqui. Que o ε0 vezes o fluxo elétrico me dá a carga. Ou seja, o ε0 vezes a uma integral sobre um caminho fechado ou sobre uma superfície fechada, que depois a gente vai chamar de superfície gaussiana. Esse fluxo a gente viu que é E, produto escalar entre E ds. Isso aqui vai me dar o quê? Ou seja, o modo de formalizar a lei de Gauss é dizer que E ds nada mais é do que Q sobre ε0. Percebam que se eu não tiver carga nenhuma, né, aquelas situações em que eu não tenho carga líquida nenhuma dentro dessa superfície fechada, na qual eu estou querendo calcular o campo, se eu não tenho carga, eu não tenho campo elétrico, eu não tenho fluxo, né? Então, carga zero significa campo elétrico zero. Essa Q é a carga total, a carga líquida que está sendo determinada lá. Muito bem, como é que a gente correlaciona isso com a lei de Coulomb? Então, eu vou voltar para aquele desenho que eu acabei de fazer, né? Vou tentar, deixa eu ver, desenhar aqui no cantinho, aqui assim. Então, não vou desenhar nada. Eu tenho a carguinha dentro de uma superfície, né? Então, eu vou voltar ali e mostrar, que é mais fácil do que eu tentar desenhar qualquer coisa. Isso aqui, né? Vamos voltar aqui para essa situação em que eu tenho uma carguinha dentro de uma superfície. Então, nessa situação, o que a gente sabe, né? Eu sei que se eu agora abrir essa minha integral, eu posso escrever então que, deixa eu escrever aqui, opa, peraí. Eu posso escrever então que E integral ds é igual ao Q sobre ε0. Esse E eu vou querer determinar, mas eu sei que esse ds vai ser 4πr ao quadrado, certo? Que é a superfície esférica, Q sobre ε0. E daí a gente tira que o E é 1 sobre 4πε0 Q sobre r ao quadrado. Bom, ainda não cheguei exatamente na lei de Coulomb, né? Porque o que a lei de Coulomb me diz é uma expressão para força. Mas se eu escrever aqui que F é igual a um Q0 vezes o campo elétrico, eu sei então que o F vai ser 1 sobre 4πε0 Q0 sobre r ao quadrado. Então, está aqui a relação entre a lei de Gauss e a lei de Coulomb. Tá bem? Ok, agora vamos analisar o caso de
Antes disso, vou voltar para a mesa aqui, vou apagar isso aqui. Opa, nem preciso apagar, vou descer aqui, vou aprendendo a usar isso aqui aos poucos. Eu vou acabar de apagar isso aqui, não ficar nada no caminho. Vou escrever isso agora. Ok. Então vamos supor que eu tenha isso aqui é um fio de seda e isso aqui é um condutor. Ah, não consigo escrever lá em cima. Olha que interessante. Vou escrever um pouquinho mais para baixo. Eu tenho aqui um condutor isolado. Tá certo? Então, isso aqui é um condutor, ele está pendurado aqui por um fiozinho de seda. Fio de seda. E aí, eu quero determinar, se eu colocar uma carga dentro desse condutor, onde será que está, qual será o campo elétrico ali dentro? Então, o que a gente faz para fazer isso, vou mudar aqui a cor da minha caneta, é que a gente começa por desenhar uma superfície gaussiana. Bom, a superfície gaussiana, mais fininho. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Superfície gaussiana, então, eu vou desenhar aqui em vermelhinho o mais próximo possível da parte externa desse meu condutor. Então, se eu introduzo uma carguinha qualquer aqui dentro desse meu condutor, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai dar origem a campos elétricos que vão gerar correntes internas aí. E essa corrente interna vai redistribuir essa carga. E essa carga vai ficar toda na superfície. Como é que eu sei que isso é verdade, né? Percebam que se eu coloco a minha superfície gaussiana aqui dentro e aplico a lei de Gauss, o que eu tenho de carga aqui dentro? Eu não tenho nada, certo? Eu não tenho nenhuma carga aqui. Se eu conseguir provar que essa carga está toda distribuída aqui na sua superfície, depois eu vou mostrar uma experiência que mostra isso pra gente. Se só tenho carga aqui na superfície, significa que a hora que eu fizer a integral de EDS, a carga é zero, o campo elétrico aqui dentro é zero, né? Então, eu posso dizer que o campo elétrico aqui dentro é zero. Isso é o que a gente chama, né, quando isso se de equilíbrio eletrostático. O fato de que essas cargas se redistribuem e o excesso de carga no interior do condutor vai todo para a sua superfície. Muito bem. Se o campo elétrico é nulo no interior do condutor, ele também é nulo, então, nessa superfície gaussiana que eu desenhei aqui. Se ele é nulo no interior do condutor e é nulo na superfície gaussiana, é claro que se há alguma carga nesse condutor, ela só pode estar nessa sua superfície. Muito bem, então eu vou mostrar uma experiência que mostra isso pra gente, né? Que eu tô falando, que é a distribuição, que é isso aqui. Então, a experiência diz o seguinte: vamos supor que eu consiga pegar aqui uma esfera carregada, tá fora de uma lata. Isso aqui é uma lata, um balde de gelo, né? Mas é uma coisa fechada e é um condutor. Aí eu aproximo essa fulaninha aqui do interior desse meu recipiente metálico. Quando eu faço isso, a carga dela vai toda pular para as bordas desse meu recipiente metálico.
e vai ficar concentrada toda aqui na sua superfície. Rigorosamente, para a gente fazer isso aqui devia ter uma tampinha aqui, né? Tem alguns livros que mostram isso com uma tampinha em cima. Mas a ideia é que a gente pode testar isso em laboratório, né? A física é uma ciência empírica, então isso que eu estou falando tem respaldo em experiências, né? Então, se a gente for retirar essa esfera que estava previamente carregada, ela vai ser uma esfera neutra. Por outro lado, a gente vai, se a gente conseguir detectar as cargas, elas vão estar todas aqui na superfície desse meu objeto metálico, né? Desse meu condutor. Ok, isso nos remete à famosa gaiola de Faraday, certo? Eu vou ler aqui uma coisa para vocês antes de mostrar a experiência da gaiola de Faraday, que diz o seguinte: a primeira pessoa a perceber essa transferência aqui, vou abrir de novo. A primeira pessoa que mencionou e escreveu mais elaboradamente sobre isso foi Benjamin Franklin, pelo menos é o que se tem ciência aí dos relatos, né? Ele percebeu isso em 1755. Mas o Michael Faraday fez uma outra experiência para provar que essa coisa é verdade, meio inusitada, né? Então, nas palavras do Faraday, ele disse o seguinte: bom, antes de dizer o que ele falou, vou ler o que ele montou, né? Como é a experiência dele. Ele também realizou experiências a fim de mostrar que o excesso de carga está sempre localizado na superfície externa de um condutor. Em particular, ele construiu uma grande caixa cúbica revestida de metal e montada sobre suportes isolantes, eletrizando-as com o auxílio de um potente gerador eletrostático. Então percebam, isso que eu vou falar agora vai servir como blindagem eletrostática, não para ondas eletromagnéticas que se propagam, né? Então, a gente vai voltar a discutir isso daqui a pouquinho. Então, aí o que o Faraday disse? Nas suas palavras: eu entrei num cubo e vivi dentro dele, usando velas acesas, eletrômetros e todos os aparelhos para testar a existência de estados eletrizados, não encontrando o menor caso de influência sobre eles, ainda que a parte externa do cubo estivesse fortemente carregada e que grandes faíscas saíssem de todas as partes de sua superfície externa, né? Então, para mostrar o seu ponto de vista, ele fez um show meio pirotécnico, coisa que o Tesla também gostava de fazer, né? Então ele entrou nessa gaiola de Faraday, é assim que isso é chamado hoje, né? Ele construiu um cubo. Esse cubo do lado externo recebia cargas e o que ele mostrava é que ele vivia calmamente lá dentro desse cubo sem ser afetado por essas cargas. Isso tem aqui, então vou passar aqui um filminho para vocês, para eu fazer. Preciso desligar isso aqui um minuto. E se vocês quiserem assistir o filme todo, vocês podem. Aqui o que importa é o que está só aqui nesse um minutinho aqui do filme que eu vou mostrar, que é uma gaiolinha de Faraday que esse professor, conhecido como professor Boaro, fez. Só que aí, galera, o que acontece? O que é a gaiola de Faraday? A gaiola de Faraday é uma tela de metal, como essa daqui, que você vai ver que ocorre um fenômeno bastante interessante. Mesmo esse material estando eletrizado, vou raspar mais um pouco aqui, ó. Mesmo ele estando eletrizado, quando eu pego uma gaiola como essa e cubro o meu pêndulo, olha só o que vai acontecer. O material eletrizado, ele não é capaz mais de atrair. Por que isso acontece? Quando estávamos sem a gaiola, ó, atrai. Com a gaiola, não atrai. Tá vendo? Vou deixar o material aqui do lado, ó. Olha só. Com a gaiola, não atrai. Mas ao tirarmos a gaiola, passa a atrair. Então, galera, só para formalizar melhor aqui. Muito bem. Vou botar lá o meu fone de novo para evitar
externos. Então aqui tem se vocês forem no Google, tem uma quantidade gigantesca de desenhos de gaiola de Faraday, né? Então aqui o interior isento de campo elétrico qualquer e os campos ficam todos na região externa. Então se vem aqui raios variados, né? Ou aqui se a gente consegue usar uma bobina de Tesla, depois a gente vai falar sobre isso, um gerador de cargas, esse gerador de cargas vem aqui e fica restrito à superfície da gaiola, nada passa para o lado de dentro, de tal forma que o campo elétrico lá dentro continua sendo zero. Aqui tem uma quantidade grande de desenhos, e aí de desenhos e de experiências e de coisas na internet, né, que vocês podem depois olhar com cuidado. Mas aí eu estou aqui citando o CREF, que é um site que é organizado pelo professor Fernando Lang, que é um professor da URGS, com uma pergunta que é muito comum quando se discute gaiola de Faraday, né? Que é a seguinte: não seria possível aplicar o princípio aí da gaiola de Faraday nos presídios para evitar o uso de celulares? E aí a primeira coisa que eu queria falar é o que está escrito aqui, ó, né? Que a gaiola de Faraday é rigorosamente uma blindagem eletrostática, isso é, campos eletrostáticos que tenham origem fora da gaiola são anulados por efeito das cargas induzidas nessa parte externa da gaiola. Agora, ondas eletromagnéticas podem penetrar na gaiola dependendo de outros fatores, certo? Dependendo da sua frequência e tal, porque essas ondas se propagam. Por que eu não só falei isso e mostrei esse site aqui para vocês, né? Porque eu gosto muito. Esse site aqui é um site de perguntas, e a gente agora na Sociedade Brasileira de Física tem um outro que chama Verifísica, então as pessoas podem fazer perguntas, e aqui tem todos os tópicos sobre os quais existem perguntas, e o professor Fernando Lang ou responde ou remete a pergunta para pessoas que são especialistas nas áreas, né? Então aqui ainda falando um pouquinho sobre essa discussão da gaiola de Faraday, que não serve como um bloqueador de ondas eletromagnéticas que estão se propagando para os celulares, ele ainda fala de algumas experiências que são comuns olhar na internet, que vocês podem dar uma olhadinha no Google, podem vocês mesmos fazerem, né? Que é colocar um aparelho de celular dentro de um forno de micro-ondas. Aqui então ele diz, ó, em 2015 eu testei 2 aparelhos de telefonia no forno de micro-ondas, em um forno convencional e uma panela de alumínio, ligando para eles. Nas 3 situações, os 2 aparelhos acusaram a chegada das chamadas. Somente consegui bloqueá-los quando os envolvi em uma folha de alumínio de cozinha, né? Então só colocar o aparelho celular dentro de uma gaiola de Faraday não é suficiente para bloqueá-los, né? Então, mesmo que se pudesse encerrar um predígio numa gaiola de Faraday, tipo malha metálica, ainda assim seria possível a captação de ondas eletromagnéticas usadas lá dentro. Então, o que se tem que fazer para evitar que os presidiários usem celulares, né? Então, na verdade, o que tem que fazer é uma coisa parecida com o que eu estou fazendo aqui, né? Isso aqui, ele gera uma onda que se contrapõe à onda externa, né? Então é uma interferência que cancela exatamente o ruído que vem de fora. Nesse caso teria que se cancelar ondas eletromagnéticas, né? Gerar cancelamento de ondas eletromagnéticas para impedir que o sinal funcionasse. Mas isso poderia ter efeito não só no presídio, mas em regiões próximas. Então o que ele diz aqui, ó, é que a maneira de impedir o uso de celulares nos presídios passa por não deixar que esses aparelhos lá ingressem. Ok, então agora vamos fazer um pouco de conta. Não são contas complicadas, porque a lei de Gauss permite, né, que o uso das simetrias transforme as contas, simplifique as contas com relação ao que a gente faz quando a gente usa a lei de Coulomb. Então vamos ver, por exemplo, aqui, vamos supor que a gente tem uma distribuição de cargas esfericamente simétricas. Por exemplo, vamos supor que o núcleo atômico pudesse ser descrito dessa forma, né? Que as cargas, que os prótons dentro do núcleo gerassem uma distribuição simétrica de cargas. Então, usando a lei de Gauss, como é que a gente calcula o campo elétrico fora dessa distribuição de cargas e dentro dessa distribuição de cargas, né? Então, esse desenho aqui não está uma maravilha,
Mas vamos supor que aqui eu tenho, essa distribuição de cargas vai até essa superfície aqui, eu tenho o raio dessa distribuição de cargas que termina aqui, e eu tenho a superfície gaussiana determinada por esse Rzinho que está aqui, tá bem? Eu também tenho, eu posso fazer agora o mesmo cálculo para saber qual é o campo elétrico dentro dessa distribuição de cargas. Então a distribuição de cargas vai até esse raio aqui. Estou ouvindo alguma coisa estranha. E a minha superfície gaussiana está aqui dentro. Então vamos fazer essa continha, né? Então vou deixar esse desenho aqui fora e vou abrir aqui a resolução que eu fiz. Então, vamos abrir um pouquinho mais aqui. Então vamos primeiro pensar, diminuir esse aqui. O que interessa é enxergar aqui a conta agora. Essa é a situação A, certo? Então, o Rzinho é maior do que o Rzão e o campo elétrico ele vai ser 1 sobre 4πε0 Q sobre R ao quadrado, certo? Muito bem. Se essa distribuição é simétrica, significa que o meu ρ é a distribuição volumétrica de cargas, ele é dq dv, eu posso escrever que esse ρ é Q sobre o volume, que é 4/3 de πr ao cubo. Por sua vez, quando o Rzinho está no interior do R, percebam que agora não é toda essa carga que contribui, tudo isso que contribui para o meu campo elétrico, mas só o que está dentro da superfície gaussiana. Então, o que está dentro da superfície gaussiana, né, na hora que eu fizer o E ds, esse meu E vai ser 1 sobre 4πε0, uma quantidade de carga, Q' aí, que está associada ao que está aqui dentro da superfície gaussiana, sobre o R ao quadrado. Supondo que esse ρ é constante no interior e que não tem nada no exterior, né? Portanto, esse Q', ele vai ser, o Q é 4/3 de π, R grande ao cubo, né? Então, toda essa densidade está sendo levada em conta, na hora que eu faço a conta aqui, todo esse volume. Enquanto que o Q' é só esse volume aqui dentro da superfície gaussiana, que é o 4/3 de π, Rzinho ao cubo ρ. Portanto, o E, na hora que eu substituir aqui, ó, vai ser 1 sobre 4πε0, aí eu substituo o Q, né, no caso A, por toda a carga, tá? Ela está toda dentro, né? Claro que essa minha superfície gaussiana foi feita aqui, mas ela poderia ter sido feita mais distante ou ainda mais distante, não importa. Toda a contribuição ia estar restrita ali a essa região onde eu tenho a densidade constante. Então, vai ser esse Q aqui, né? Ρ sobre R ao quadrado. Sobre qual R ao quadrado? O R até onde vai a minha superfície gaussiana. Então, se eu fizer essa conta, esse E vai, esses caras se cancelam, me dá um ρ sobre 3ε0, o raio da minha distribuição esférica ao cubo, dividido por R ao quadrado, que é a distância do centro dessa distribuição até onde eu estou, sempre lembrando que esse Rzinho aqui nessa situação é maior do que o R. Muito bem, e no segundo caso? No segundo caso, eu tenho que fazer uma regra de 3 para saber quanto de carga eu tenho aqui, né? Então, se eu dividir um pelo outro aqui, percebam que eu tenho uma razão entre esse Rzinho, que está aqui dentro, e o R, que é o raio da distribuição, né? Que me dá essa coisa aqui. Então, se eu vier aqui nessa expressão e substituir 1 sobre 4πε0, o Q' é esse cara aqui, Q sobre R ao cubo, dividido por R ao quadrado, né? Dividido pelo R ao quadrado. Então, sobra um Q sobre 4πε0. Esse R ao cubo cancela com R ao quadrado, sobra só um Rzinho em cima sobre R ao cubo. Ok? E ainda, se eu quiser, eu posso deixar essa expressão assim, ou ainda posso substituir o Q, né, pelo seu valor, e aí, se eu fizer isso, esse 4π vai cancelar, então esse campo elétrico vai ser ρ sobre 3ε0 E. Então, eu posso tanto expressar isso em termos de Q, como eu posso expressar isso em termos de
do ρ. E nesse caso aqui o R está aqui dentro do R, certo? De tal forma que se eu olhar para essa expressão e quiser saber qual é o campo elétrico aqui no centro, botar Rzinho igual a 0, eu vou ter que o campo elétrico é 0, né? Que é o que está escrito aqui nessa parte escondidinha. Aqui. Muito bem. E o que acontece quando o Rzinho é igual ao R? Quando o Rzinho é igual a R, tanto essa situação quanto essa são a mesma, certo? Então, tanto nesse caso em que o R é menor do que R, eu vou estar bem na borda, quanto nesse caso eu vou estar bem na borda. E então, esses dois resultados têm que ser iguais. E são, né? Vamos olhar. Quando o Rzinho é o R, esse resultado aqui vai ser ρ sobre 3ε0, R grande, né? O raio da distribuição. Porque aqui vai dar R ao cubo sobre R grande ao quadrado, né? Cancela, dá o R em cima. E nesse caso, também, né? Ρ sobre 3ε0, R grande, as duas são idênticas. Como eu já disse aí na aula passada, a física não é contemplativa, certo? A gente precisa treinar para fazer contas. Então, esse tipo de conta aqui é o tipo de coisa que vocês têm que internar. Vocês parem o vídeo, vocês absorvam isso, façam a conta, escrevam o campo elétrico só em função de ρ, ou em função de ρ, ou em função de quê. Testem essas coisas todas, tá certo? Para se certificar de que essa conta não tem nenhuma comida de bola, que essa coisa está toda certa, para vocês memorizarem melhor na forma quando vocês escrevem. Muito bem. O que acontece então se eu fizer o gráfico desses campos elétricos, né? Então tem aqui, vou puxar isso aqui um pouquinho para cima, isso aqui um pouquinho para baixo. Aqui, pronto, já dá para ver o que eu quero. Então, esse lado aqui tem essa situação que a gente acabou de estudar, uma distribuição de cargas, né? Então, eu tenho aqui essa carga distribuída, eu tenho aqui a minha superfície gaussiana, que primeiro é menor do que R, e depois eu posso botá-la aqui fora e botar maior do que R. O que a gente viu? A gente viu, aí vocês podem voltar ali naquela conta de novo e olhar para ver que foi essa expressão que eu obtive, só que aqui o Q está grande e lá eu escrevi Q pequeno. Então, eu tenho um campo elétrico que cresce com R até eu chegar na sua superfície, né? Então, ele 1 sobre 4πε0, QR sobre R ao cubo. Q sobre R ao cubo são constantes, então, na verdade, isso aqui cresce com R, certo? Então, ele é linear até R. Na borda, eu tenho exatamente esse campo 1 sobre 4πε0, Q sobre R ao quadrado. Tá? Aqui está em função de Q e não em função da densidade, portanto, certifiquem-se que isso é verdade lá naquela expressão. Que isso aqui é o que a gente já sabe, né? Isso aqui é o que dá tanto a lei de Gauss quanto a lei de Coulomb, quando a gente divide pela carga de prova. Então, 1 sobre 4πε0, a carga que está lá dentro sobre R ao quadrado. Esse é o valor. E para fora desse campo, isso aqui vai cair, né? Com esse R ao quadrado. Então, de novo, vai ser 1 sobre 4πε0, Q, só que agora sobre esse Rzinho ao quadrado aqui, que é o que eu teria se eu tivesse a minha superfície gaussiana aqui fora. Como é que eu comparo isso com a situação em que eu tenho um condutor, né? A gente já falou até agora várias vezes que no condutor a carga vai toda para a superfície. Como que esses dois gráficos se comparam? Bom, no condutor, ao invés de eu ter um campo elétrico que cresce, como nessa situação aqui, eu não tenho campo elétrico nenhum, né? Fiquei falando para vocês várias vezes que dentro do condutor o campo elétrico é 0. Então, o campo elétrico é 0 até a superfície. Na superfície, ele cai com R ao quadrado. Então, na superfície, essa expressão é análoga a essa. Então, essa parte do gráfico é igualzinha, né? Então, em função da carga que tem aqui. Claro que essa carga toda distribuída poderia eventualmente ser igual a essa carga aqui, né? Estou pensando assim, mais na análise qualitativa e não numérica, né? Para a gente ver que essa expressão é idêntica à expressão. Então, se eu tiver um isolante esférico ou uma distribuição simétrica de cargas, e se eu tiver um condutor, onde as cargas vão todas para a superfície, percebam que do lado de fora, a resposta que eu tenho é a mesma. Tem uma carga em algum lugar que vai me dar um comportamento que cai com R ao quadrado. Mas lá dentro é muito diferente. Dentro do isolante, o campo é 0. Dentro do condutor, o campo é 0. E aqui eu tenho uma distribuição homogênea de cargas. Tá bem? Façam os gráficos também, para terem certeza de que
isso é verdade, e vocês podem fazer isso agora em função da densidade desse fulano, né? Como eu escrevi ali atrás. Não aqui, né? Aqui não tem a densidade, mas aqui a gente tem ali as expressões, vocês podem olhar para elas também. Ok. Mais aplicações agora da lei de Gauss. Então, é assim, ó, a aula de hoje é uma aula longa, então vocês não precisam assistir isso tudo de uma vez, como isso está sendo gravado, vocês podem interromper, voltar para trás, ver se as coisas são claras, anotar as dúvidas para quando a gente estiver conversando e depois retomar, tá? Talvez tudo que eu vou falar agora seja informação demais. Se essa aula tivesse sido feita de forma presencial, com certeza eu estaria resolvendo alguns exercícios e não estaria falando disso até o final, certo? Mas como eu estou aqui gravando, vou fazer isso de forma contínua para o raciocínio ir até o final. Mas vocês podem interromper e retomar o vídeo a qualquer momento. Então vamos lá usar agora a lei de Gauss para calcular o campo elétrico devido a uma linha de carga. Se vocês olharem lá para o vídeo passado, a gente já fez isso por meio do cálculo do campo elétrico que se baseava na lei de Coulomb, né? Agora a gente sabia onde é que estavam as cargas, a gente usou simetrias e agora a gente vai usar a lei de Gauss para fazer a mesma conta. Então vamos lá, eu vou abrir aqui a minha continha. De novo eu vou aumentar isso aqui. E puf. Tá aqui o que me interessa. Tá certo? Bom, então, se eu tiver uma linha de cargas carregadas aqui e eu quiser calcular o campo elétrico, eu preciso definir uma superfície gaussiana. Qual é a superfície gaussiana adequada? Bom, é um cilindro, né? Claramente é um cilindro, porque isso aqui é uma linha infinita. Se eu fizer pensar numa esférica, não vai englobar tudo. Se eu pensar numa reta, também não, né? Numa superfície plana, então claramente é uma superfície cilíndrica. Então, o que me diz a lei de Gauss? Ela me diz que o fluxo é Q sobre ε0, certo? E quanto vale o fluxo? Vale o campo elétrico, que é quem eu quero determinar, produto escalar dele com essa superfície. Muito bem, esse ds, ele é a superfície do cilindro, certo? Por quê? Porque essas cargas, se eu tenho uma linha aqui, essas cargas estão todas saindo dessa linha, né, para fora. Então, o campo elétrico, ele vai estar paralelo a essa superfície aqui do cilindro. Então, isso vai ser simplesmente E vezes 2πRH. 2πRH por quê? Porque esse R é esse raiozinho aí dessa superfície gaussiana que eu inventei, que é sempre um artifício de cálculo. Então, repetindo aqui, a superfície gaussiana não existe, né? Ela é uma coisa imaginária para nos ajudar a fazer a conta. Vezes o H, que também é o tamanho desse meu cilindro. Percebam que o R, ele sim está me dando a distância, né, a qual eu tô dessa minha linha de cargas. Mas esse H é uma coisa que eu inventei, então ele não pode estar no resultado final da minha conta, certo? E não tá, né? Então vamos ver que aí isso aqui vai ficar assim, né? O fluxo, que é E vezes 2πRH, é Q sobre ε0. Agora, quem é a carga, né? A carga, ela é tal que eu tenho uma distribuição linear, e essa distribuição linear é a carga por esse Hzinho, certo? Então a carga é Q vezes H, eu substituo isso aqui e eu me livro dessa quantidade que eu não tenho ideia de quanto vale, certo? Então o campo elétrico de uma linha infinita de cargas calculada pela lei de Gauss vai dar 1 sobre 2πε0 H sobre R, certo? Ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa para um plano de cargas, né? Então, o meu desenho aqui, como sempre, não é o melhor do mundo. Então, eu peguei aqui uma figurinha aqui para o plano de cargas, né? Então, isso que eu tentei desenhar aqui é o que está desenhado aqui no livro. Então, vamos supor que eu tenha um plano, né? Um caderno assim, carregado.
E eu quero saber qual é o campo elétrico a uma distância qualquer desse meu plano carregado. Então, coloquei cargas positivas, se elas fossem negativas, a direção do plano do campo elétrico, o sentido do campo elétrico seria o outro, contrário, né? Então, vamos supor aqui a uma distância R, certo? E vamos supor que essa minha distribuição seja uma distribuição superficial, portanto, esse sigma é Q pela área, de tal forma que Q é sigma vezes área. Ok, então se eu fizer isso, então eu sei que o E vezes a área, e agora essa área vai ser 2A. De novo, esses caras são paralelos, né? O E e o A, então o cosseno de zero de novo é 1. E eu tenho para o lado de cá e tenho para o lado de lá, né? Eu já fiz isso parecido quando a gente discutiu lá na aula passada, esse 2, então eu tenho campo elétrico para lá e tenho campo elétrico para cá. Eu tenho que levar em conta as duas situações, né? Por isso aparece esse 2zinho aqui. Então 2E vezes a área, que eu não sei quanto vale, uma área qualquer, vai ser a carga, que é sigma vezes a área sobre epsilon zero. De novo, essa área, eu tomei uma superfície gaussiana com um cilindro que tem uma área de base assim, mas ela podia ser o dobro ou o triplo, e é claro que a solução final não pode depender dessa coisa imaginária, né, que eu estou tomando para delimitar minha superfície gaussiana, e de fato não depende, esse A se cancela, e eu fico que o campo elétrico, então, é sigma sobre 2 epsilon zero. E aí eu peço para vocês voltarem para aquela dedução ali da aula passada, né, e tornarem a olhar para ela, para se certificarem de quando eu tenho uma simetria, se eu souber usar essa simetria, utilizar a lei de Gauss é mais simples do que utilizar a lei de Coulomb. E para finalizar, eu vou discutir aqui o caso de um condutor carregado. De novo, eu vou abrir aqui a figurinha. Nem sei qual ficou pior, parece que perdeu nitidez aqui, né? Mas vamos supor que eu tenho aqui um condutor carregado, e seria um condutor, o que a gente já sabe? A gente já sabe que não há campo elétrico no interior, só na superfície, né? Se é só na superfície, eu não tenho uma densidade volumétrica, como no caso daquela distribuição esférica de cargas, mas eu tenho uma densidade superficial. Portanto, o campo elétrico deve ser sempre ortogonal à superfície do condutor, né? Que é o que a gente está vendo aí o tempo todo. Do contrário, a gente poderia ter carga elétrica, né? Então, eu vou lá na lei de Gauss de novo, e aí o E vezes o A, né, vai ser, de novo, o Q, que é sigma vezes A, de novo, aqui é uma densidade superficial sobre o epsilon zero, e isso aqui vai dar sigma sobre o epsilon zero. Então, se a gente comparar esse caso aqui com esse caso aqui, né, a gente vê que no plano, como a gente tem para os dois lados, eu tenho esse 2zinho que aparece aqui, né? E aqui, em qualquer região que eu tomar da minha superfície, eu tenho o campo elétrico indo para um lado só, né? Porque para dentro não tem campo elétrico, certo? Então não tem esse 2 que apareceu lá. Tá, então de novo, repetindo o que eu falei já agora há pouco, minha sugestão é que vocês peguem aí a aula o vídeo sobre lei de Coulomb e a introdução Gauss, né? Desculpa, a introdução de campo elétrico, e calculem essas situações mais simples, né? Linha de cargas, plano de cargas, pelo menos essas duas, utilizando campo elétrico, né? Somando sobre todas as contribuições do campo elétrico e utilizando a lei de Gauss para se certificarem de que fato, quando a gente conhece a simetria, o cálculo é muito mais simples. Ok. Então aqui, antes de finalizar, eu queria mostrar essa figurinha aqui para a gente discutir um pouco. Vamos lá ver. Aqui. Uma situação em que eu tenha um condutor, uma cavidade dentro de um condutor. Então vamos começar lá pelo caso mais simples, que vocês já conhecem, né? Então, vou pensar que eu tenho aqui um condutor sólido com uma carga qualquer, que aqui no livro estava chamada de QC. Então, o que a gente já viu, falou 20 vezes, é que dentro do condutor o campo elétrico é zero e essa carga está toda localizada na superfície do condutor.
Bom, agora vamos supor que eu faço um buraco dentro desse condutor, né? Eu tenho aqui uma cavidade lá dentro desse condutor. Se eu botar a minha superfície gaussiana, que é uma coisa completamente arbitrária, aqui dentro, o que é que eu sei? Eu sei de novo que o campo elétrico aqui é zero. É que é bem óbvio de ver, não tenho carga nenhuma, né? Então eu já sei que ele é zero em todos os pontos no interior do condutor, ele tem que ser zero também no ponto onde eu tenho a cavidade. Mas agora que eu fiz essa cavidade lá, vamos supor que eu consiga dar uma injeção de carga dentro dessa cavidade, tirar minha agulha e deixar ali uma carguinha positiva. O que é que vai acontecer? Certo? Bom, o que vai acontecer é que quando eu tiver essa carga isolada dentro da cavidade, na superfície dessa cavidade, eu vou ter o aparecimento de cargas negativas. Por quê? Porque eu sei que o campo elétrico aqui dentro, né, dessa minha superfície gaussiana, que está dentro do meu condutor, tem que ser zero. Se ele tem que ser zero e eu sei que tem uma carguinha positiva aqui, significa que eu tenho que ter cargas negativas ali que compensaram essa carga positiva para que o fluxo gerado, né, nessa superfície gaussiana seja zero, de tal forma que o campo elétrico ali continue sendo zero, certo? Ora, se isso acontece, o que aconteceu com essa carga na superfície? Né? Se eu não tivesse, se eu tivesse o meu condutor sem carga nenhuma, ele tivesse descarregado, a carga da superfície aqui vai ser o próprio equivalente a esse mais Q. Mas se eu já tivesse um condutor carregado com uma carga QC, por exemplo aqui, então a carga da superfície vai ser essa carga que já existia, mais essa nova carga Q, porque eu tenho que ter uma carga compensada ali, né, dentro do meu condutor. Muito bem. Para finalizar, usando essa lógica, a gente vai falar um pouquinho do Van der Graaf. Então, esse aqui é um gerador Van der Graaf que está baseado... Ah, peraí, acho que eu tenho uma figurinha aqui antes de eu mostrar a figurinha, antes de botar ali o filminho, para a gente entender como é que ele funciona, né? Então, eu tenho aqui um gerador de Van der Graaf, que quando vocês tiverem oportunidade, não sei se já tiveram, de ir no laboratório de demonstrações, tem um lá que quando o tempo não está úmido demais, funciona muito bem e bota o cabelo de todo mundo aí para cima. Então isso aqui é um corte mostrando essas partes de um gerador eletrostático, né? Então como é que ele funciona aqui? Isso aqui tem uma correia, ele tem um motorzinho para essa correia e ela por atrito gera cargas, certo? Então ela gera essas cargas e essas cargas, aqui tem um buraco, é uma casca condutora, é só uma casca, né? E o que acontece com essas cargas que são geradas, quando elas chegam aqui, elas vão para a casca desse condutor. Então a carga fica toda aqui nessa superfície. Então vamos ver aqui o filminho de como é que isso funciona. Só um pedacinho, ele é curto. Então se a carga está aqui, né, e eu tenho um outro metal aqui, a gente consegue enxergar essa descarga elétrica, né, que não é parecido com o raio que a gente discutiu aí no vídeo passado, né, mas é uma descarga elétrica entre dois meios metálicos. Aqui o modo de funcionamento, né, a correia girando, e aí essas cargas sendo redistribuídas aqui, e aqui uma pessoa que chega aproxima aqui um outro metal, e aí acontece a descarga entre esses dois metais. Isso aqui é num laboratório. Ok. Para finalizar,
Vamos discutir o que é que vocês fariam se vocês estivessem num dia de tempestade dentro de um carro e caísse um fio da rede elétrica por cima do carro. Bom, o carro é um bom exemplo de uma gaiola de Faraday, né? Então ele está isolado, os pneus são de borracha, que são isolantes, e a pessoa está lá dentro. Então, enquanto ela estiver lá dentro, mesmo que exista uma grande uma distribuição de cargas enorme aqui nesse fio da rede elétrica, normalmente depois a gente vai discutir corrente AC e DC e vai ver o que acontece com esses tais de cabos de alta tensão ou alta voltagem. Então isso aqui é uma situação de perigo, né? Mas enquanto a gente estiver dentro do carro, qual é o campo elétrico lá dentro? Nenhum, porque as cargas vão ser distribuídas no exterior do carro, né? Então ficam aqui nessa parte elétrica. Isso acontece também com aviões que recebem, que numa tempestade passam por uma região onde estão acontecendo raios, né? Então as cargas elétricas ficam todas distribuídas na parte externa e se a pessoa se mantiver quietinha lá dentro do carro, nada acontece com ela. Mas o que acontece se a pessoa ficar muito apavorada e resolver descer do carro? Na hora que ela, já discutimos aqui também que nós somos bons condutores, né? Então na hora que ela abrir a porta do carro e botar o seu pezinho para fora, ela vai funcionar como uma espécie de fio terra. Lembra do plugzinho lá dos 3 fios da nossa tomada, que é igual a tomada suíça? Vai acontecer isso, né? Então ela vai botar o pé para fora e as cargas vão escorrer por ela. Se passarem no coração, babau, né? Então, se isso acontecer, a coisa mais segura que se pode fazer é usar o seu celular, que vai funcionar dentro do carro, e pedir ajuda para que esse cabo seja retirado por alguém que esteja devidamente paramentado para fazer isso, para que não haja mais perigo. Bom, sobre lei de Gauss é isso, né? Essa é a parte da teoria. Agora o que se tem que fazer é treinar, resolver exercícios para calcular campo elétrico e eu proponho que vocês façam isso para depois a gente poder conversar. Por hoje é isso. Até mais.